Olá, estamos aqui com o programa Com Toda a Vida pela Frente e hoje com um convidado super especial e com histórias super especiais. Com Toda a Vida pela Frente recebe com prazer Armando Ribas, mais conhecido, como Armandinho. Bem-vindo, obrigada por estar aqui conosco hoje. E para começar, além das boas-vindas, nesse pós-férias de todo mundo, eu quero saber um pouco sobre o teu lançamento do livro, mas primeiro saber como é que foi a tua entrada na literatura, sendo que tu é publicitário. Isso aí. Mas também uma coisa está muito perto, né? Sim, como é que foi isso? Justamente talvez tenha sido isso, Carla? Uma vez que a minha profissão é publicitário, eu escrevo profissionalmente há 30 anos, E eu, passando um pouco dos 40, agora eu tenho 49, eu disse assim, eu também queria pensar o que eu vou fazer quando eu quiser parar, quando eu quiser reduzir o meu ritmo da minha profissão, o que eu vou fazer depois disso, Que acho que é uma coisa importante, inclusive, do teu programa, O que a gente faz depois que a maturidade chega, que a gente reduz nosso ritmo profissional. A gente ainda tem muita vida pela frente, não é verdade? Como o teu próprio programa fala. Então, partiu disso, de eu querer saber o que eu ia fazer quando eu parasse. E eu disse, escrever é uma coisa que eu fiz a vida inteira, não só profissionalmente, mas também eu gosto de escrever, faz parte da minha vida. Eu disse, então, eu gostaria de deixar, nem que fosse para mim, para minhas filhas, um registro autoral. Alguma história que fosse minha, que eu não tivesse escrito para outros, e aí surgiu a ideia de fazer o livro, o primeiro livro que está se transformando numa série. O primeiro livro do Armandinho é esse, A Chave Mestra, que tu lançou em 2019. Inclusive, a gente conversando aqui, ele me deu o número de vendidos, exemplares, isso. São 2.000 exemplares vendidos. São quase 2.000 exemplares, isso. Nós fizemos uma primeira edição, geralmente a edição são 1.000 exemplares, Então, a primeira edição foi vendida quase que no lançamento. Nós fizemos um lançamento em abril de 2019. Nós tivemos a presença de mais de 1.100 pessoas naquele dia. Foram quase 7 horas de autógrafos, E nós vendemos ali quase que a edição completa, 800 exemplares. E aí nós já fizemos uma segunda edição e com esse período todo vendendo nas livrarias e também vendendo pela internet, porque a gente tem a venda. Hoje o livro, Carla, ele rompeu, felizmente, E para nosso orgulho, a barreira do nosso estado. Eu tenho o livro hoje colocado em quase todos os estados da federação via internet, então nós estamos chegando perto da finalização da segunda edição, que são 2.000 livros. E o interessante também que é uma série de livros, que o segundo é O Segredo da Sereia, que ele lançou em 2021, em final do ano, agora em dezembro. 21 de dezembro. E ele foi indicado como um dos finalistas aqui pelo Diário, Na parte cultural, ali dos registros culturais, para concorrer ao prêmio, e ele está entre os 5 mais votados, com em pouco tempo de publicação, sim, mais de 400... nós estamos hoje com quase meia edição vendida, ou seja, nós temos hoje praticamente, estamos chegando agora a 30 dias do lançamento, E quase meia edição já comercializada entre livrarias. E essa comercialização da internet que a gente faz, nós temos um site de vendas, E como a Chave Mestra vendeu bastante, nós já tínhamos muita encomenda de pessoas que tinham lido o primeiro e que queriam engrenar na série, Então, isso é como eu disse, eu acho que para nós que somos de Santa Maria, numa cidade do interior, tu fazer uma literatura que consegue romper a nossa fronteira, E também cair no gosto da nossa população, Então, está indicado a um prêmio como destaque cultural aqui do Diário, já dentre tantos escritores, tantos autores renomados que tem, isso já é um prêmio só em figurar ali entre os indicados. Com certeza. E agora, só para a gente estar entendendo melhor, por que o Armandinho, com um livro com um apelo bastante interessante de ilustração, que remete muitas vezes as pessoas acharem que é voltado para crianças. Por que eu convidei o Armandinho? Justamente por essa pegada diferencial, que é um livro que atinge e abrange todas as idades, que é dos 8 aos 80, e isso me chamou muita atenção quando a gente conversou sobre isso lá atrás, e eu chamei ele aqui para explicar
Como assim do 8 aos 80? Eu vou deixar para ele explicar isso. Porque isso assim, foi uma grata surpresa. Quando eu escrevi a história, eu primeiro pensei uma situação que não aconteceu comigo, mas aconteceu com um autor que escreveu Desventuras em Série, que é um clássico da literatura, e que quando ele foi desafiado pelo editor dele para escrever uma história infantil ou infanto-juvenil, e ele não queria, ele disse, mas o que eu escrevo? Ele disse assim, escreve uma história que tu gostaria de ter lido se tu tivesse 10 anos de idade. E eu comecei por isso, eu digo, na verdade eu não vou querer escrever uma história se eu tivesse 10 anos de idade. Eu vou querer escrever uma história que em qualquer idade que possa ter passado na minha vida, se eu for alguém que curte fantasia, eu gostaria de ter lido. Então eu procurei escrever uma história que ela é acessível a uma criança que gosta de ler, né? Claro, se a criança ainda não tem tanto tato com livros, né? Se ela ainda fica mais no livro de figura e tal, logicamente que não vai ser o ideal para ela. Mas eu tenho assim, eu tenho leitores a partir dos 8 anos mesmo, com foto, documentado. E aí o que eu comecei a ver? Que não apenas esses leitores, mas muitos pais e avós, especialmente, que compravam os livros para dar de presente para os filhos ou para os netos, e às vezes o filho era pequeno, o neto ainda não se interessava, eles pegavam o livro para dar uma olhada. E aí eles que liam o livro. Se encantavam com a história. E aí hoje eu tenho leitores que são eles que ficaram, digamos assim, acompanhando a história de fato, e é eles que se comunicam comigo, né? E que são pessoas que têm de 60, 70, 80 anos até 90 anos que leram a história e é eles que estão interessados na história. Então isso assim para mim, olha, é um deleite fantástico, até porque assim, Carla, eu tenho uma história de vida muito próxima da minha família, né? E especialmente muito próxima dos meus avós. Aqueles avós que puderam estar comigo, eu acompanhei a minha avó até o último dia dela, literalmente, eu estava com ela no momento que ela partiu, e isso para mim é muito importante, assim, o quanto a gente aprende com as pessoas mais velhas, as pessoas, ouvir os mais velhos. Então, muitas das histórias que eu trago são coisas histórias que eu ouvi dos meus avós contando, experiências que eu tenho com ele, e essa experiência toda de família, né? E o livro do Armandinho, os dois, né? E possivelmente venha um terceiro, e com certeza não sei se dá pra gente tá pode falar, já... esse ano nós temos já programado em outubro, provavelmente. Estamos pensando na data de 31 de outubro, até porque é uma data que tem significativa, né? O lançamento do terceiro livro. O terceiro livro já está em fase hoje de acabamento e tal, e a gente imagina que no meio do ano já esteja editado para nós lançarmos ao final do ano. Ah, que legal. É bom ouvir isso de uma pessoa que é de Santa Maria, que está envolvido com a literatura, com a cultura, e mais ainda, que promove esse encontro entre avós e netos. Até pela tua história, e muito importante isso, e a literatura já traz isso, a ciência já traz isso, o quão importante é esse acompanhamento e esse envolvimento dos avós com os netos, para a saúde mental de ambos. Sem dúvida, né? de ambos. E esse legado, essa lembrança que traz, que nos leva, né? Assim, a tua avó não está mais aqui hoje, mas a minha também não está. Mas como a gente traz muito deles ainda e leva adiante as histórias. E tu sabes que é uma coisa assim, tu vê que é tão forte essa presença dos... inclusive, eu coloco isso, né? Um dos agradecimentos que eu faço no início da Chave Mestra é justamente aos meus antepassados, que de alguma forma eu sinto eles sempre presentes comigo. Na Chave Mestra, o começo da história, né, a história de um menino que com 13 anos aproximadamente ele se descobre pertencendo a uma família que tem dons mágicos, né, e ele não conhece a família dele, ele está meio que perdido no mundo, né, e ele recebe como missão carregar um livro, que isso era uma missão da família, os Grimm, que é a família a qual ele pertence, mas uma missão que é deixada para ele justamente por quem? Pelo avô. Pelo avô. Então, essas referências que eu trago, inclusive os personagens, né, que eu construo na história, algumas pessoas conversam comigo, mas olha, muitos personagens são reais, né?
Parece que eles existem, porque eles têm muita personalidade, eles têm muitas características, tu descreve muito, né? Eu disse porque quase todos os personagens são baseados em pessoas que ou eu conheço, né, ou conheci um dia, algumas delas que eu convivo com elas até hoje, embora elas nem saibam que são minha fonte de inspiração, sim, mas é isso, eles são baseados em pessoas reais. E, logicamente, que os meus avós, que os meus pais, que a minha família, que os meus amigos, eles, de alguma forma, eles me ajudaram a viver aventuras que eu transformo e reconto elas em forma dessa grande aventura, que é as histórias do Marvin. E imediatamente ouvindo tu falar e vendo o teu livro, eu faço uma remetência, assim, uma lembrança e a seguinte figura, a personificação do vô lendo para o neto, sim, o livro. Sim. E aí há o envolvimento de ambos na leitura. Sim. E nessa construção, nesse imaginário todo que tu traz, as pessoas elas se envolvem tanto nisso que aumenta o vínculo dessa família ou dessa dupla, o vô e os netos, nessa leitura, em volta da leitura, o que tira, né, hoje as crianças desse mundo tão digitalizado que a gente vive. Não, sem dúvida. É uma coisa que eu coloco, né, a primeira coisa, a história do livro, né, eu levei ela lá para 1983. Por que 1983, né? Porque foi a época que eu tinha mais ou menos a idade do personagem. Então, eu quis, em primeiro lugar, me dar, hoje com 49 anos, a visão que eu tinha do mundo que eu retrato aqui e que, na verdade, é o nosso mundo, né? Porque todas as paisagens, todos os cenários do livro são cenários nossos, são cenários que existem, né? E que também a gente pudesse sair desse mundo tão digital que a gente vive hoje, que é bom, que é interessante, que nos ajuda, mas que também, às vezes, é importante que a gente remeta um pouco e voltar ao livro, ao papel, aquilo que a gente tem, que traz de criança e da vida inteira. Que bom, que interessante essa história, a gente vai continuar conversando e na volta do intervalo, Armandinho, eu queria que tu mostrasse um pouco de todo o figurino que existe por trás, né? O universo expandido. Isso, por trás do livro e desse imaginário todo que há nele. E aquele detalhezinho que tu me contou lá sobre a varinha. Também. Vamos falar sobre isso? Daqui a pouquinho a gente volta com o Armandinho sobre o livro. Marvin Green. Voltando agora, olha só o que temos aqui, ó, o câmera vai mostrar, que legal, a gente estava falando, né, de todo o figurino que envolve o livro, desse imaginário todo, que num primeiro momento remete a bruxas, remete
Harry Potter, sim. né? Todo esse imaginário magnífico. No entanto, que ele falou aqui que vai lançar o terceiro no dia 31 de outubro, que é o dia das bruxas, né? E aí, Armandinho, eu quero saber que inspiração foi essa, onde é que tu trouxe tudo e toda essa história que levou à evolução das tuas varinhas, que é único, né? Num formato único e que, gente, é ele que produz. Feita à mão. Não, assim, ó, o que acontece? As varinhas, que foi o primeiro objeto que eu fiz, porque assim, ó, o que acontece? Quando a gente escreve, não só fantasia, né, e realismo fantástico, quando tu cria um universo, quando tu consegue desenvolver um universo, eu acho que eu consegui isso através dos livros, né? As pessoas que começam a ler a história, elas querem ter contato com aquele universo. Elas querem viver experiências a partir daquele universo. E eu não sou diferente. Então, quando eu comecei a escrever a história, e eu achei que era importante que tivesse a varinha na história. Porque a varinha, de alguma forma, ela é a forma que o bruxo, ou que o mago, ou que o magista, ou como vocês quiserem chamar, o encantador, ele consegue ter a extensão do poder dele. E aí eu disse, não, a varinha precisa acontecer, até porque o livro tem duelos de magia. Então o duelo, para mim, era importante que ele acontecesse com a varinha. E eu disse, poxa, mas eu preciso entender como é que é uma varinha, né? E aí eu disse, e não pode ser uma varinha de plástico, com todo respeito às varinhas que existem no mercado. Sim. Eu não conseguiria me conectar numa história de realismo fantástico a uma varinha que fosse de plástico, né? Eu disse, não, eu preciso entender o que é uma varinha mesmo. Então, primeiro fui procurar um artesão de outras coisas que pudesse fabricar uma para mim. Aí, com todo respeito, a pessoa quis fazer a partir de um cabo de vassoura. Eu achei que aquilo não se conectaria com alguém que queria fazer uma história mais verídica possível. E aí eu fui tentar entender o que era uma varinha mágica e vi que existem artesãos de varinhas até hoje, pelo Brasil, pelo mundo, e que eles colocavam como é que eles faziam, e aí eu fui desenvolver minha própria teoria. Então eu fui buscar a madeira mesmo, um tipo de madeira. Eu entrei lá no primeiro bosque, lá achei um bosque para achar primeiro a primeira madeira de matéria-prima, e aí eu fui tentar mexer com ela. E eu descobri que eu tinha uma habilidade manual que eu não sabia que eu tinha. E aí eu fiz a primeira varinha, e aí eu comecei a fazer, fiz a segunda, eu fiz a terceira, eu fiz a quarta, eu fiz a quinta, e eu disse, bom, então tanto que eu guardo aqui até hoje, se eu comporta varinhas, eu devo ter hoje pelo menos de 20 a 30 modelos das primeiras varinhas. Então, essa foi um dos modelos que eu fiz na primeira vez. Então, eu guardo ela. É uma evolução de varinhas. E depois eu consigo, eventualmente, até reproduzir. Porque o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer os encontros, né, nos colégios e tudo mais, as crianças e as pessoas que compravam o livro olhavam as varinhas e então, mas eu quero levar uma varinha. Então eu comecei a reproduzir aquelas varinhas que eu criava, mas todas elas são feitas de madeira, feitas à mão, então elas são únicas, embora elas possam ter o design, são designs parecidos, então eu consigo reproduzir esse design em outras varinhas. Se tu, por exemplo, adorei essa varinha, eu quero ter uma dessas, eu reproduzo ela não vai sair perfeitamente idêntica, porque mas ela é uma réplica dessa varinha, entende? Então isso foi uma expansão de universo. A partir dali, eu comecei a ver que outras coisas eu podia fazer, né? Me vestir com os personagens, né? Sentir como é que seria aquela roupa. Então, eu mandei fazer alguns vestuários, porque eu disse assim, olha, se ele vai ter um tipo de capa que ele vai usar, ou um tipo de manto, como é que vai ser para ele duelar com aquilo? Porque eu queria descrever a cena, como é que ela era mesmo. Então, eu mandei fazer uma, para experimentar e eu ver como é que funcionaria. E depois a gente foi indo. Então, a partir dali, hoje, que já existe uma ideia de, a partir de uma série de livros, nós temos também uma expansão desse universo, nós começamos a criar outras coisas. Então, agora, a nossa última novidade são os chapéus. Começamos a fazer chapéus de bruxa com design nosso, né, e tal. E eu tenho hoje, pelo menos, 14, 15 designs diferentes que a gente já conseguiu reproduzir. Esses aqui são chapéus decorados. Daí que foi o primeiro, esse chapéu aqui? Esse foi um dos primeiros que nós fizemos, né? E são chapéus que a gente usa hoje em eventos, né? Então, eu não comercializo ainda, mas já tenho pedido de comercialização. E das varinhas, tu comercializa? Varinha, sim. Varinha, hoje eu tenho mais de 500 varinhas comercializadas. E a criança, o adulto, ele quer o livro e quer
que é a varinha junto. Que é um livro que é a varinha junto. Então, assim, a varinha é o grande xodó das crianças. Sim. E a partir dali, Carla, além disso, né, além dessas varinhas, que são essas varinhas de madeira, aí nós já desenvolvemos games, que aí sim a gente está usando. Aí a pessoa diz, mas por que game quando está falando de magia, né? Porque eu disse assim, eu quero trazer a criança para dentro da literatura clássica. Então, eu vou ir no ambiente que ela está. Com certeza. Daqui a pouco é difícil para mim que a criança pegue o livro na primeira vez, ok, então eu vou fazer que ela experimente a aventura de outra forma e que ela queira conhecer mais da história. Então, ela, através de um game, ela quer descobrir o que tem no livro. A origem. A origem daquele jogo que ela está tendo. Então, nós começamos a fazer isso, os games. Começamos a fazer, temos a expansão do universo. Ela pega a varinha e ela diz, mas essa varinha está no livro? Então tá, então eu quero conhecer a história do livro. Que legal. Então, acho que dessa forma, a gente está, sim, prestando algum tipo de serviço, digamos assim, à literatura, né, e à educação, estimulando a leitura, através do lúdico, através do fantasioso, através desse mundo, como eu disse, do fantástico, né, que ele é muito atrativo, da aventura, mas levando, sim, bons valores. Às vezes as pessoas me perguntam, mas por que bruxo, né, por que magia? Eu disse, por que não? E aí, mexe com o imaginário em geral. Por que bruxa e bruxo e magia tem que ser algo negativo, pejorativo? Ao contrário, né? Eu disse, eu sou uma pessoa extremamente amorosa, de família, né? Eu tenho meus valores, inclusive religiosos, né? Que não tem nada que ver. A gente tem que entender, às vezes, a história que existe por trás e não só ver o preconceito em cima das coisas. Então, e a história em si, a magia que tem na história, a fantasia, é simplesmente para contar uma aventura. O que tem ali são valores, é encontro de família, é uma história sobre o tempo e coisas desse sentido. Agora eu vou ter que fazer uma provocação, usando o trocadilho. Tu já teve filhas lindas. Sim, 2 filhas. Né? Já escreveu 2 livros. Bom, e agora? Árvores plantei dezenas, talvez centenas. Vamos fazer aqui um remember. Tu tem uma Mata Atlântica dentro da própria casa, praticamente. Hoje eu moro, sabe que assim, eu nasci numa propriedade rural, bem dizer, né? Nasci na cidade de Santa Maria, mas morei desde criança, desde que recém-nascido. Eu fui para dentro de uma fazenda, né? Meu pai era agropecuarista, enfim, né? Minha mãe decoradora, desenhista e tal. Então, acho que uniu as duas coisas. E essa paixão pela terra, pela natureza, acho que surgiu muito daí, né? Então, e hoje eu moro e o meu escritório fica numa área que eu tenho, que são 5 hectares, dentro aqui da cidade, pertinho daqui, né? Onde eu tenho bosque lá dentro. E tem, inclusive, hoje também, eu adquiri alguns anos atrás, pensando também, talvez, numa expansão maior desse universo, quem sabe, né? Essas pessoas me provocam muito sobre isso. Uma área que é, sim, a continuação da Mata Atlântica e que ela é um pedaço do vale onde tem a nossa famosa Ponte da Garganta do Diabo. Então, que eu acho maravilhosa, né? Um local lindo, maravilhoso dentro da cidade. E quem sabe se a gente não consegue um dia oportunizar para mais pessoas conhecerem o que tem ali, né? Talvez um pouco das histórias junto. O Armandinho é um gênio, mas aí completando ali o trocadilho, né? Livro, árvore e filhos. Bom, mas aí, o que tu pretende, na verdade, e até te instiguei lá no início, e eu já vejo teu livro assim como uma série Netflix. É um sonho impossível. Olha, tu sabe que assim, quando as pessoas falam nessas coisas, também falam, né? Por quê? Porque como aí talvez entra também o meu lado de publicitário, né? O publicitário e quem escreveu muito roteiro para televisão e roteiro para pequenos documentários, a gente faz isso muito em filmes publicitários, né? Costuma ser bem descritivo. Então, quando eu comecei a escrever os livros, eu sempre tive esse cuidado de tentar levar as pessoas para dentro daquele cenário. Então, é muito comum as pessoas que leem o livro dizem assim, mas isso parece que eu estou num filme. Isso aqui parece que vai virar filme. Será que vai virar filme? Olha, eu não sei, claro que todo mundo sonha, como tu disseste, mas uma coisa que sim, eu posso te dizer que eu fiz de forma muito bem pensada, é que se um dia, e hoje eu vejo que tu falasse ali do streaming, né? O streaming, não só Netflix, Globoplay e vários outros que existem hoje, né? Eles abriram muito espaço para que autores novos pudessem contar histórias e transformar isso. Eles vão muito atrás de roteiros, né? E eu sim, eu escrevi toda a história pensando que se um dia ela pudesse virar alguma coisa
de vídeo, né, ela seria fácil de fazer. Porque ela teria assim, são os cenários que tem nos livros são nossos. Eles não são cenários que precisam ser construídos, né? Eu tive, casualmente, tu falou em filme, né? Eu tive no estúdio onde foi feito o filme do Harry Potter, os filmes. Eu fui lá também, muito lindo. Que é lindo, maravilhoso. Que fica perto de Londres, os estúdios da Warner, né? Então é um cenário fantástico, incrível, mas tudo ali precisou ser construído, né? E eu pensei diferente, eu digo, não, eu vou construir, mas como o cinema europeu faz muito, né, o quê? Usando as nossas paisagens, os nossos cenários, que se eu quisesse contar a história e parte delas passa na capital, que é Porto Alegre, logicamente, sim, embora isso não é literal para ser uma história universal, aquele cenário estivesse lá. Se eu quisesse contar uma história que se passasse em parte e se passa em parte aqui nos nossos cenários, que eu pudesse ir até o local e soubesse que aquele cenário está lá preservado. Entendi. Para poder contar essa história. Quem sabe? Não vejo como impossível, não. Porque muito... A gente não planeja, né, Carla? Se isso vai acontecer ou não, isso é outra coisa. Mas eu acho que a base de tu realizar é tu planejar e sair da inércia e ir atrás, como tu tá fazendo. E trabalhar para isso. E o Netflix já evoluiu bastante, agora falando um pouquinho da Netflix, né, no sentido de que antes era muito hollywoodiano, agora a gente vê sem dúvida, trazendo muito filmes espanhóis, franceses, estão explorando filmes que até então a gente não via, né, fora do universo hollywoodiano. Então daqui a pouco vai o Santa Maria para lá fazer. Isso que tu fala, independente, assim, inclusive nós temos um caso aqui em Santa Maria de um grupo de escritores daqui também que escreveu um roteiro e que, se ainda não foi transformado, será transformado num filme para Netflix, até me parece que já foi, né, que é daqui de Santa Maria. Então isso realmente não é impossível. Contanto que tu planeje uma história possível de ser feita, né? E que deixe um legado, que é o que a gente espera quando escreve uma história. Que deixe um legado não para quem está fora, mas para nós aqui. É para isso que foram escritas essas histórias. Meu Deus, esse programa passou tão rápido, nem senti, e estou muito afim de ler já o segundo livro. Mas assim, já finalizando aqui, eu queria que tu deixasse uma mensagem ou uma parte do livro que te chama mais atenção e convidasse as pessoas aonde que elas podem achar teu livro para terem esse prazer da leitura e também estar confraternizando com os netos. Não, com certeza. Então, assim, os livros estão nas livrarias de Santa Maria, então a Livraria Atena é uma grande parceira, a Livraria da Mente tem o livro, a Livraria Sesma, então as principais livrarias comerciais de Santa Maria já tem o livro, hoje eu já tenho o livro também, algumas livrarias em Porto Alegre, e breve, provavelmente a partir de abril, nós vamos fazer um lançamento em Gramado. Existe a ideia de fazer um grande lançamento lá e aí a gente abrir um pouco mais para fora da nossa região. E o que eu convido as pessoas é lerem uma história que foi feita para tentar deixar um legado para nós. Uma história que foi feita, como eu digo, ela não é uma história regionalista. Ela não fala de um personagem gauchinho. Mas ela fala de um personagem, é uma história urbana, sim, e é uma história que poderia estar acontecendo agora, com a gente aqui. É atemporal, totalmente. É uma história atemporal, acho que sim, pelo que esse é um feedback que eu tenho dos leitores. Leitor de qualquer idade pode ler, e eu acho que o mais bacana é isso, né? Porque eu vejo às vezes os avós que compram para os netos e os avós e os netos leem a história e eles têm que conversar. Tem mais um ponto em comum, né? Porque eu acho que o grande ponto de encontro que a gente pode ter, né, especialmente de gerações, às vezes, que são tão distantes, né? Avós e netos, às vezes tem 50, 60 anos que os dividem, é que ambos encontrem assuntos para que possam conversar. E aí vão ser grandes amigos, como eu sempre fui dos meus avós, e eu procuro que as minhas filhas sejam também dos seus, né? Porque eu acho que os avós têm tanto a contribuir para a vida da gente, e eu me sinto um privilegiado de ter ganho tanto dos meus avós. Te agradeço muito, é um orgulho, né, ter um amigo e um cidadão que sabe tanto e cultiva essa literatura, cultura nossa principalmente. Te agradeço sinceramente por ter vindo aqui e por essa bela contribuição. Fiquem aí agora com os nossos participantes aqui, nossos parceiros, e convidamos para o próximo programa, daqui a 15 dias, envolvendo mais leitura para todas as idades, mas principalmente para os idosos, para aquelas idades
velhas. E por que não dizer velhas, né? A gente tem que acabar com esse preconceito. Estaremos um dia velhos, e isso faz parte. E se lá estivermos é porque conseguimos chegar lá. Verdade. Isso será, para mim, será, olha, um grande prazer se conseguir chegar lá, né? Porque seremos sábios, né? Estaremos com saúde e estaremos, olha, tendo vivido uma vida muito plena. E eu vou usar uma frase: velho é o preconceito. Ah, com certeza. Até mais.